E aí pessoal, vou começar meu vídeo mostrando como se faz um sistema de biblioteca em Java. Vamos aqui em executar arquivo. Beleza. Agora eu quero cadastrar 3 livros no meu sistema. Pronto, cadastrei 3 livros. Agora eu quero procurar esses 3 livros. Beleza. Tá aqui os meus livros cadastrados. Agora eu vou dar um exemplo de empréstimo e devolver. No caso eu quero emprestar o alfabeto. Vocês podem ver o terceiro código e o primeiro estão disponíveis. Só o código 2 que ele está com status emprestado. Agora eu quero devolvê-lo. Como no caso eu cadastrei só 3 livros, no caso apertar próximo 2 vezes, e vai aparecer uma mensagem dizendo que não há mais posições para avançar. Da mesma forma, como se eu, por exemplo, tiver no código 1, quiser apertar voltar, no caso ele vai mostrar outra mensagem dizendo que não há mais posições para retornar. Como vocês podem ver, meu código deu certo. Agora eu vou explicar para vocês como eu consegui fazer cada um. Vou mostrar para vocês no cadastro B, que no caso é a class, que eu criei 2 variáveis, que é a static int code, que no caso ela vai valer 1, e a int, que no caso eu coloquei i, que vai começar por 0. No caso, aqui também coloquei um objeto controle livro, que no caso eu vou explicar isso mais na frente. E criei um vetor chamado biblioteca, que no caso, os 3 cadastros que eu fiz, ele vai armazenar os 3 cadastros na biblioteca, que no caso é o vetor. Aqui no public cadastro, aqui é o começo de todo o sistema. No caso aqui tem 2 variáveis aqui no começo, que é JTF code, que como vocês estão vendo aqui, eu coloquei 2 aspas, só que está vazia, não tem nada dentro digitado. É porque o JTF, o código, ela está na variável inteira, então no caso ela vai aparecer número quando eu executar o código. E aqui no caso status, eu coloquei aqui dentro disponível, para quando eu executar o código ela já aparecer e eu não precisar digitar nada dentro do campo de texto. No caso eu vou abaixar aqui, vou mostrar a ação do botão cadastrar, que no caso eu coloquei 2 strings, nome e status, que no caso o get ele vai receber o nome que eu digitar e o status de acordo com que alterar ele, por exemplo, de disponível para emprestado. Aí, por exemplo, eu criei um if, no caso, se o nome aqui, eu fiz o cadastro, eu não digitei nenhum nome, ele vai aparecer a mensagem j_of_pane.showMessageDialog null, que no caso eu botei as aspas, e vai aparecer lá na telinha, preenche o campo nome. Se não, no caso eu fiz o objeto biblioteca, que eu coloquei o nome U. No caso ele vai receber o código, o nome que eu digitei, o status de acordo do que eu alterei. No caso aqui eu tenho um string nome, que no caso vai receber
ele vai receber o nome que eu digitei lá no código. E no caso aqui o vetor, ele vai receber esse comando aqui, o C, que eu fiz lá no início. No caso, ele vai receber o vetor, que no caso eu vou explicar para vocês onde é que está no controle livre, mais na frente. No caso aqui no for, eu tenho uma variável int, que no caso é a, e vai começar por 0. No caso, tipo, a, que é 0, ele for menor do que vetor length, é o tanto de... é o tanto, tipo, por exemplo, eu coloquei 3 nomes, no caso é o tanto que eu cadastrei. No caso aqui o A++, ele vai... No caso o A++, ele vai estar testando outra posição. Agora no caso, nesse if, eu tenho um vetor que é A, que eu vou mostrar se ele é diferente de nulo. No caso nulo, que é nada. No caso, se não for nulo, ele vai passar para esse outro if. Aí se no caso, vetor na posição A for igual ao nome que o usuário digitou, aí vai aparecer jOptionPane.showMessageDialog nulo, aí tipo, no caso vai aparecer a mensagem na telinha: nomes iguais, não é possível cadastrar. Aqui no caso do controle livre, é um objeto que no caso eu coloquei nome D. Ele vai cadastrar o usuário, né, que é no usuário que eu fiz aqui acima, que no caso aqui no JTF nome código, no caso ele vai estar vazio, como vocês podem ver aqui, as aspas, não tem nenhum nome aberto. É como se eu tipo, já tivesse cadastrado e ele tivesse resetado e tivesse voltado tudo de novo para eu cadastrar um novo usuário, no caso um livro. No caso aqui eu vou estar passando esse código é como se ele estivesse tipo, passando o código. Como por exemplo, como eu expliquei no A++. No caso aqui do código, JTF código, ele está tipo, em set teste. No caso aqui ele ia receber um texto, mas como eu expliquei no início, as aspas aqui estão abertas, por conta que ele vai receber um número. Aí de acordo, tipo, que eu vou passando, tipo, com o código ele vai voltar, o usuário vai digitar um novo nome para o livro, o código vai se alterar. No caso, tipo, aqui temos o vetor que eu fiz no início, que é a biblioteca. No caso, assim que eu cadastrar o JTF nome e tipo vai alterando o código, ele vai armazenar dentro do vetor, que no caso é a biblioteca, e esse D retorna vetor, no caso ele vai retornar para cá onde está o controle livre, que é o nome D. No caso aqui em procurar, eu coloquei string nome, que no caso ele vai receber jOptionPane show input dialog, que tipo vai, quando aparecer a telinha, embaixo vai ter o campo de texto, que vai ser para você digitar o nome que você cadastrou. No caso, nesse vetor, eu vou explicar a vocês mais na frente a finalidade desse retorna vetor. E no caso aqui no for, vai ter uma variável inteira, que no caso é x, que vai valer 0. Aí no caso x, que no caso é 0, for menor do que vetor length. No caso esse vetor length, como eu já expliquei para vocês na ação do botão passado, tipo, é como ele fosse procurar os nomes que eu cadastrei, aqui no caso no código. Aí no caso esse x++, ele vai passar para outra posição. Aqui no caso eu fiz o if, que é se vetor na posição x for diferente de nula, aí, tipo, caso se for diferente ele vai fazer outro if, que é tipo
if, que no caso é se vetor que tá tipo na posição x, que no caso é 0. Aqui no caso no getNome, ele vai procurar o nome que eu digitei e ele vai saber se é igual ao nome que eu cadastrei. No caso, se aqui foi igual ao nome que eu digitei, no caso eu cadastrei, ele vai aparecer lá no código vai aparecer o nome que eu digitei e o código. Por exemplo, se está no nome do livro tipo alfabeto, vai estar no código 2, vai aparecer lá na telinha. Aí no caso aqui no anterior eu fiz se não, no caso tipo else, ele tipo vai pegar o nome que eu digitei, que vai tipo vai estar no vetor i, e ele vai tipo receber e vai vir pro JTF nome, no mesmo caso do código e do status, de acordo com que eu cadastrei. Aí no caso no próximo, diferente do anterior, ele vai avançar. Assim no caso, se i, que no caso é o código que está lá cadastrado, ele for maior do que 3, no caso que for os 3 números ou os 3 livros que eu cadastrei, ele vai aparecer a mensagem dizendo que não há mais posições para avançar, como vocês viram. Se não, ele vai pegar o nome que eu digitei dentro do vetor na posição i e vai aparecer no campo de texto, e vai aparecer da mesma forma tanto no código e no status, de acordo com o que eu cadastrei. Agora no caso no emprestar, eu fiz um string nó, que no caso ele vai receber o nome que eu cadastrei. Aí no caso esse vetor igual a c.retorna vetor, diz que é mostrar no final, mas eu vou dar tipo meio com a base. Ele vai receber outro vetor que está cadastrado lá no final, né? Lá no final. No caso aqui eu fiz um if, que no caso é se vetor na posição i foi diferente de nula. No caso aqui no for, vai ter a variável inteira, que é, no caso é i, que é igual a 0. Se no caso i for menor do que vetor, que no caso é o tanto que eu armazenei, testei, no caso ele vai rodar, tipo, ele vai avançar, que no caso é i mais mais. Aí no caso aqui eu fiz if vetor, tipo, vetor na posição, espera, aqui no caso eu criei um si, que é vetor, tipo, se for diferente de nula, aí no caso eu fiz outro if, que é no caso vetor na posição i, o nome que eu no caso pegou, que é o nome que eu digitei, foi igual a non, que no caso é a string aqui no início, ele vai status, espera aqui, ele vai mudar para emprestado, né? Ele vai mudar, né? Não para emprestado. Tava certo como disponível. Aí nessa parte ele vai diferenciar, vai mudar para o 7 ele pega, né? Ele vai pegar tipo o status que tá lá armazenado, tipo, temporariamente, que no caso eu vou mudar, né? Não? Aí no caso eu peguei esse status, ele vai tipo pegar o nome que tá lá, tipo, por exemplo, disponível, e eu vou poder alterá-lo para emprestado. Aqui no caso devolver, eu fiz a string null também, e no caso ele vai receber o nome que eu digitei,
Aí no caso o vetor, como eu expliquei, ele vai retornar o vetor. Aí eu criei um for, que no caso vai ser a variável inteira que é i igual a 0. Aí no caso i for menor do que vetor length, que é vetor length, que for os nomes que eu armazenei, ele vai avançar. Aí como eu expliquei, tipo, se vetor na posição i for diferente de nula, ele vem, faz outro si, que no caso é vetor i na posição, que no caso na posição i, ele vai pegar o nome que vai receber o nome que eu digitei. Se for igual ao nome que eu tipo, escrevi, ele vai pegar o status, que no caso vai estar emprestado, ele vai alterar para disponível. No caso, na biblioteca, eu fiz a string nome, o inteiro código, a string status, que no caso são as 3 variáveis. No caso aqui, ele vai pegar o nome, a string nome, que no caso é o nome que eu digitei no livro. Ele vai chamar o nome, que no caso eu digitei. Aí no caso o get, ele vai pegar o nome e vai dar um retorno, que no caso é o nome. E isso vai decorrer de acordo com todo o código, que no caso é a sequência. Agora no controle livro, eu fiz uma variável static, que no caso vai estar o vetor que é a biblioteca, vai estar os 3 nomes que eu cadastrei, que no caso ele vai receber os 3 livros, que no caso que eu cadastrei, que no caso é 3. Aí aqui nesse static inteira, que é i, que vai ser igual a 0. Aí no caso no public void, agora no caso public void, que no caso void que é vazio, ele vai cadastrar a biblioteca uso. Eu posso errar, não? Zero, não. Ela vai, o i é a variável contadora. O 0 é o valor que ela vai iniciar. Tipo, ela vai valer 0 na primeira rodada, na segunda ela vai valer 1. E a variável contadora, né? Vai começar variável contadora, peraí, tipo, se menor que 3, aí ela vai entrar e vai fazer isso aqui. No caso, se, tipo, i, que é a variável contadora, ela vai começar por 0. Tipo, for menor do que 3, o vetor na posição i vai ser igual a, tipo, ele vai receber na posição i o usuário, que no caso vai ter aqui system.out.print livro cadastrado com sucesso, e ele vai avançar. Se não, no caso, se eu cadastrar, por exemplo, eu cadastrei 3 livros, se no caso vai aparecer lá a opção para eu cadastrar mais um livro, e vai ter lá o código 4. Se eu digitar mais um nome e eu apertar para cadastrar, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que não há mais espaço para cadastrar. Aqui no caso o public, o vetor biblioteca, no caso esse retorna vetor, ele vai retornar lá na classe onde está o vetor, como vocês estão vendo, retorne vetor. E é isso, eu vou finalizando o vídeo. Agora, se vocês quiserem colocar tipo uma crítica construtiva nos comentários ou me ajudar com alguma coisa na dica, eu estou tentando aprender, estou totalmente aberto a qualquer sugestão.